Boa noite, Marcelo Moraes. Boa noite. A Flávia, a Rafaela, boa noite também. A Kelma Costa, boa noite. Que bom. Nós estamos juntos novamente nesta live e acontece sempre aos dias de domingo, 19 horas. Carmelita entrou. Márcia Brito também. Opa, o meu perfil do Instagram voltou de novo para me ver os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Participando da nossa live, né? Carmelita, boa noite, viu, Carmelita? Viver Pilates, boa noite também. E esse nomezinho aqui, difícil, viu? Whats, Maiara, não sei. Vamos deixar que os nossos irmãos adentrem mais, para que nós possamos começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar mais um pouco, né? Bom, vocês todos sabem que é com muita alegria que a gente faz essa live, né? O estudo do Evangelho, né? A interpretação, versículo por versículo, né? Isso nos deixa muito felizes com a participação de cada um aqui, porque nós precisamos do Evangelho. O Evangelho é o nosso norte, é a bússola que nós precisamos para chegar ao porto da paz, da tranquilidade, da felicidade. É tudo que nós precisamos. Bom, então, 5 minutos. A Eliette entrou, que bom. Boa noite, Eliette. Ana Oliveira. Bom, então vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus, ao nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, ao nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, a todos os anjos, a todos os espíritos, amigos, que compartilham conosco, que nos ancoram nesse momento em que nós iniciamos esse estudo do Evangelho, versículo por versículo. Nós, Senhor, só temos a te agradecer por todas as oportunidades, por esse momento, pela semana que passou, por essa semana que se inicia, e com certeza ela estará repleta de oportunidades para que nós possamos trabalhar o nosso despertar, a nossa autoiluminação. Então, Senhor, nós só temos a te agradecer por tudo aquilo que nós temos recebido, pelo que nós vamos receber ainda.
Obrigado, Senhor. Bom, pois vamos começar aqui o estudo dos evangelhos, que nós sabemos que são 4 evangelhos. 4 evangelhos. Boa noite, Eliette. Então são 4 evangelhos, mas só que esses 4 evangelhos, mas ainda tem as epístolas, as cartas, né? Pois pronto. Pois vamos lá? Vamos começar aqui pelo versículo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é esse reino dos céus? Na verdade, o que foi que Jesus Cristo quis nos dizer quando ele fala esse reino dos céus? Bom, o reino dos céus, como ele mesmo diria depois, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Dentro. Ele não está fora. Para que nós cheguemos a esse reino dos céus, é necessário que nós façamos o autodescobrimento. O autodescobrimento é necessário que a gente faça. Para que nós encontremos esse reino dos céus, que é justamente a auto-iluminação, essa viagem interior que nós temos que fazer. Então, por isso é que ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque esse autodescobrimento, nós vamos ter que fazê-lo mais cedo ou mais tarde, porque nós precisamos nos conhecer. Quando eu pergunto para uma pessoa, quem é você? A pessoa vai dizer, mas eu sou um funcionário público, eu trabalho numa empresa assim, assim. Não, isso é o que você faz. Quero saber quem é você. Então, esse conhecimento que nós precisamos ter de cada um de nós, o conhecimento, só se dará através do autodescobrimento. Por isso é que Jesus Cristo, o maior psicoterapeuta, o espírito de maior envergadura que já veio aqui ao mundo terreno, nos deixou todo esse legado. Ele apenas não só falou, mas ele deu o exemplo de que não adianta a gente procurar falar palavras bonitas, palavras de efeito, e se nós não vivenciarmos aquilo que nós estamos falando. Então, é um desafio. Mas nós fomos criados justamente para vencer, para superar esses desafios. Porque senão, como é que nós vamos aprender? Se nós não passarmos por essas experiências. Porque se Jesus Cristo disse que esse reino dos céus, que nós devemos buscar esse reino dos céus, nós temos o quê? O que foi que ele disse? Que nós devemos dar preferência às coisas espirituais. As coisas materiais são importantes nesse processo que nós estamos vivendo. Elas são importantes, mas não são mais importantes do que os bens espirituais. Quais são esses bens espirituais? O amor que eu pratico para com o próximo, o perdão, a humildade, a caridade. Isso aí são os bens que nós não vamos perder em momento algum. Eles estarão sempre conosco, nos acompanharão para onde nós formos. Por isso é que Jesus Cristo falou que nós não devemos amontoar os nossos tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e os ladrões desenterram e roubam. Então, se nós desejamos esse estado de plenitude, esse estado de paz, esse estado de alegria, nós precisamos o quê? Colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos esforçarmos a cada momento, a cada instante.
certo? Então nós vamos agora buscar outro versículo para que nós assim possamos fazer a interpretação para os dias atuais. Bom, Jesus Cristo em Mateus 7, de 2 a 5, ele diz o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. Quer dizer, Jesus Cristo, com todo o seu poder espiritual, um espírito perfeito, ele não julgou, porque ele mesmo disse que não tinha vindo julgar o mundo. Ele não veio julgar a nenhum de nós. E por que é que nós julgamos aos nossos irmãos? Por que é que nós temos esse costume de julgar aos nossos irmãos? Julgar aos nossos irmãos. Então nós precisamos realmente estar atentos ao que nosso Senhor Jesus Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados. Porque quando nós estamos julgando, nós estamos sendo julgados também pelas leis de Deus. Aquelas 10 leis de Deus que Jesus Cristo simplificou em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não temos condição de fugir, de forma alguma, dessas leis. E como eu falei do início, as leis de Deus, elas são compostas justamente para nos orientar nesse processo evolutivo, nesse processo de autodescobrimento que todos nós nos encontramos. Então, há quanto tempo nós temos o Evangelho em nossas mãos? Mais de 2000 anos, e nós ainda sentimos grande dificuldade de caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo é procurar fazer o que Ele fez. Procurar fazer o que Ele fez. Então, se Jesus Cristo é a luz do mundo, nós só deixaremos de andar na escuridão se nós caminharmos com Ele. E quem caminha na escuridão tropeça. Tropeça. Então, nós precisamos nos decidir, como Ele mesmo diz, que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. De forma alguma. Nós precisamos nos decidir a quem realmente eu vou servir. Se for a Deus, é totalmente diferente de servir a Mamon. Mamon representa as riquezas do mundo. Mamon representa essas riquezas. Deus não condena as riquezas. Condena o mau uso que nós façamos dessas riquezas, que pertencem ao mundo. As riquezas materiais pertencem ao mundo. Nós não vamos levar nada ao sairmos deste mundo. Nós não vamos levar nada. Por isso que nós precisamos optar pelas riquezas espirituais, que para onde nós formos, nós vamos levar conosco. Agora, volto a repetir, Deus não condena as riquezas, porque senão Ele não nos deixaria já nascer numa família abastada, onde você sofre muito mais tentações. Você é muito mais testado quando você já nasce com esse poder da riqueza. Por quê? Você recebe aplausos do mundo. Você é bajulado. As pessoas que se completam com a sua companhia, elas simplesmente encobrem todos os seus defeitos. E você realmente acredita que está, como se diz, abafando. Né? Você chega no local, as pessoas colocam aquele tapete vermelho e tudo. Isso que massageia o ego. Massageia o ego. E o pior,
quando nós deixamos nos escravizar por essas riquezas materiais, o negócio pega mais ainda, fica muito mais difícil. Porque hoje, você ter $1 bilhão não lhe dá a felicidade que você está querendo, não. Não lhe dá. Quem tem hoje, você pode perguntar, você é feliz realmente de verdade? Você é feliz em plenitude porque você tem $1 bilhão? E a pessoa vai dizer não. Porque quem tem $1 bilhão, ele vai o quê? Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele adoece. E muitas vezes aquele $1 bilhão não vai ajudá-lo tanto como ajuda pelas riquezas espirituais. As riquezas espirituais. Você pode muito bem chegar e dizer para você mesmo, o que é que Deus está querendo me ensinar através desse momento que eu estou vivendo hoje? Qual é o aprendizado? É assim que nós devemos nos comportar. Não nos revoltarmos, simplesmente. Não nos revoltar, porque não vai adiantar nada nós nos revoltarmos contra Deus, contra o mundo, contra tudo. Não vai adiantar porque você vai deixar de se revoltar. E quanto mais tempo passar, mais você vai sofrer. Então a decisão é nossa, a opção é nossa, sempre. Então, não julgueis para não ser julgados. Pois com o mesmo juízo com que tiverdes medido, vos hão medir a vós. Que da mesma forma que eu julgar ao meu irmão, eu também serei julgado. Da mesma forma que eu medi o meu irmão, eu também serei medido. Para vocês verem como são profundas os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre procurando nos chamar à realidade da vida. Sempre nos chamando para a realidade da vida. Por isso é que nós estamos há mais de 2000 anos, nós não conseguimos colocar em prática o Evangelho. Porque o Evangelho nos leva ao autodescobrimento. O Evangelho vai nos mostrar quem eu sou realmente. Quem eu sou. Quem eu sou. Então, eu vou preferir continuar batendo na porta larga, deixando a estreita de lado. Eu vou continuar me iludindo. Simplesmente. Certo? Então, porque reparas no cisco do olho que está o cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Quer dizer, muita profundidade o que Jesus Cristo fala. Né? Que nós costumamos ver o cisco no olho do nosso irmão, mas não queremos ver a trave que está no nosso. Boa noite, Selma. Boa noite. Nós não queremos ver a trave, quer dizer, os nossos defeitos são muito maiores do que o nosso irmão. Muito maiores do que dos nossos irmãos. Mas, e nós queremos nós vemos o quê? O cisco no olho do nosso irmão. Nós não queremos aceitar a trave. Quer dizer, é a projeção. Nós vemos os nossos defeitos nos outros, mas nós não queremos aceitar os nossos próprios defeitos. E quando nós não aceitamos os nossos próprios defeitos, como é que nós vamos corrigir? Ninguém vai poder fazer por mim, de forma alguma. Então sou eu que vou ter que fazer. Então não é melhor começar logo agora a fazer essa reforma íntima? Essa reforma moral? Não é melhor? A gente pode, pelo livre-arbítrio, a gente pode continuar empurrando com a barriga, para amanhã, para depois. Aquelas nossas imperfeições a gente pode botar debaixo do tapete. Tem um bocado de coisa que a gente pode fazer. Mas até quando eu vou fazer isso? Até quando? Eu digo sempre, será o que nós já sofremos, as dores e tudo mais, será que já não foram bastante, não? Será que nós precisamos sofrer mais? Será que vai precisar isso? Para a gente caminhar com Jesus Cristo, colocar em prática, vivenciar os ensinamentos
que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou? A decisão é nossa. Certo? Bom, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando a trave no teu. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É muito comum, quando nós corrigimos um erro em nós mesmos, nós começarmos a combater nos outros. É falta de caridade. Só porque eu consegui vencer um obstáculo na minha vida, agora eu vou reprovar no outro? Não. Nós precisamos ajudar aquele nosso irmão. Nós precisamos ajudar o nosso irmão para ele vencer as suas dificuldades. A pior enfermidade é a ociosidade. Nós tendo tudo para ajudar o nosso irmão. É o que Jesus Cristo disse, que ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa ao seu irmão. Então, nós temos condições de ajudar aos nossos irmãos, com certeza. Então, vamos refletir nesses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir. Quantas vezes nós já não chamamos o nome do Mestre? Quantas vezes nós não chamamos nessa semana que passou? Quantas vezes nós nos chamamos? E Jesus Cristo, como é o grande pastor, o nosso grande pastor, ele com certeza ele nos ouve. Ele nos ouve. Não deixa de ouvir de forma alguma. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo não vai carregar a nossa cruz. Porque vamos supor, se Jesus Cristo, Mária, né? Boa noite, Mária. Vamos supor que Jesus Cristo carregasse a nossa cruz. Vamos supor. Nós iríamos encontrar outra cruz. Não é não? Com certeza. Por isso é que ele disse, olha, quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então ele disse, olha, não vou carregar a sua cruz. Porque se ele carregasse a nossa cruz, ele não estaria nos ajudando de forma alguma. É aquela coisa, faça tudo pelo seu filho. Tudo. Tem muita gente que acredita que é uma forma do amor pleno. Faça tudo. Isso quer dizer o quê? Que você dá um presente aqui, o outro presente tem que ser mais valioso, o outro assim. Aí você esquece de ensinar o seu filho a viver. Esquece de ensinar o seu filho a viver. E é importante, porque as experiências que os nossos filhos precisam viver, eles vão viver. Eles vão viver. Nós não podemos viver as experiências dos nossos filhos. Nós podemos ajudá-los. Se a cruz está muito pesada no nosso ombro, está ferindo, a gente pega um travesseirozinho e coloca no ombro. A gente coloca no ombro dele. Não é isso? Então, vamos continuar aqui na nossa proposta de explicar o Evangelho versículo por versículo. Então, Mateus 26, 53, ele diz o seguinte: todo aquele que lançar a mão da espada morrerá pela espada. Todo aquele que lançar a mão da espada morrerá pela espada. No sentido figurado. Todo aquele que lança a mão da violência, ele sofrerá também essa violência. Foi o que Jesus Cristo mandou que Pedro, no Monte das Oliveiras, quando Pedro tira o facão e corta a orelha de Malco, um dos soldados que estava lá para prender Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega e diz o seguinte: Pedro, ensarrilha a tua espada, porque todo aquele que perecer pela espada,
que fizer perecer pela espada, ele também passará pela mesma experiência. Ou então nós precisamos guardar, ensarrilhar essa espada, para que nós possamos o quê? Entrar numa frequência positiva, deixando toda essa violência. Você vê o mundo, essa escola abençoada. As guerras urbanas nunca acabaram. Nunca acabaram. Isso quer dizer o quê? Que as propostas de Jesus Cristo ainda estão esquecidas por muitos. Por muitos. E se o homem disse que é o caminho, a verdade e a vida, então aqueles que escolhem realmente o caminho pela violência, eles simplesmente não conheceram ainda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então todo aquele que lançar a mão da espada morrerá pela espada. Foi o que Jesus Cristo nos falou. Porque Jesus quer sempre o melhor para cada um de nós. Ele é o pastor. Ele é o pastor. Agora nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que Ele realmente está à procura de nos ajudar. Agora nós precisamos aceitar a sua ajuda. Tem muita gente que chega e diz, caminhar com Jesus Cristo é muito difícil. Quer dizer, a pessoa já está colocando dificuldades. Caminhar com Jesus Cristo é muito difícil. Fazer o que Ele fez é muito difícil. Aí a gente fica nessa mesma ladainha. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E aí nós vamos adiando, vamos deixando para amanhã, para depois. Até quando? Bom, Jesus Cristo em Mateus 9, ele faz uma comparação. Uma comparação. Nós que somos pais, com o nosso Pai maior que é Deus. Ele chega e diz, qual é o pai que quando o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Quando ele lhe pede um pão, você dá uma pedra para ele. Ele fazendo essa comparação nossa aqui. Nós não somos capazes de fazer isso com os nossos filhos. Ou então nós que somos pecadores, não fazemos isso? Ou então como é que Deus vai fazer isso conosco? É aquela coisa que a pessoa chega e diz assim, está sofrendo, a pessoa pergunta, pai, mas você está sofrendo, né? A pessoa diz, foi Deus que quis assim. Foi Deus que quis assim, de forma alguma. Você está tentando se enganar. Quando a gente fala assim, nós estamos tentando nos enganar. Foi Deus que quis assim. Ou então você está terceirizando. Boa noite, Fernanda. Então você está simplesmente terceirizando. Você não quer assumir os seus próprios erros. Você simplesmente diz, foi Deus que quis assim. Deus nunca vai querer o nosso mal. Só vai querer o nosso bem. Ou então se nós não somos capazes de dar uma pedra quando um filho pede um pão, ou um peixe, uma serpente, com certeza Deus não fará também isso. Nós precisamos entender. Entender que Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Certo? Então nós vamos encontrar em Mateus agora 7:6. Mateus foi o primeiro evangelista, aquele mesmo Mateus coletor de impostos, que Jesus Cristo chamou na coletoria para contabilizar almas ao reino dos céus. Se ele chamou Mateus, quantas vezes ele não já nos chamou? Quantas vezes? E nós estamos deixando para amanhã, para depois. Certo?
Então, Mateus 7,6, ele diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos estraçalhem. Que profundidade desse ensinamento! Não deis aos cães as coisas santas. Quer dizer, os cães, ele se refere justamente àquelas pessoas, os nossos irmãos, que ainda estão naquela frequência bem baixa mesmo, bem baixa. Eles não vão entender de forma alguma. Eles não vão entender. É necessário que nós esperemos o quê? Que eles abram a porta. Porque a porta só se abre por dentro, ela não se abre por fora. Nós não temos condições de abrir a porta. Só quem tem condições de abrir somos nós mesmos, porque a chave está do lado de dentro. A chave está do lado de dentro. Então, Jesus Cristo, bom observador, ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Muita profundidade. As pérolas, as gemas mais preciosas. Se você jogar aos porcos, eles não vão nem saber que aquilo ali tem tanto valor. Eles sim, eles gostariam mais de ter o quê? A sua própria ração, a sua própria comida. Para ele não interessar as pérolas de forma alguma. Então, nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Nem dar aos cães as coisas santas, nem lançarmos as nossas pérolas aos porcos. Nós precisamos fazer as nossas incisões cirúrgicas. Dar pão àquele que precisa, àquele necessitado. É tão tal que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Mas só dar o pão é importante, mas o importante também é fortalecer, ajudar no fortalecimento da alma, do espírito dos nossos irmãos. Porque se eu alimento uma pessoa aqui, daqui a 2 horas ela está com fome de novo. Agora, quando eu alimento a alma, quando eu alimento o espírito, aí não. Essa alimentação espiritual, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque a caridade material, ela é a mais fácil de ser feita. Mas a caridade espiritual, ela é mais difícil, porque nós temos que doar os frutos que já amadureceram na nossa árvore interior. Por isso é que a caridade espiritual, ela é muito mais importante. Porque nós sentimos mais profundamente. E a caridade material, muitas vezes você dá um pedaço de pão para ter aquela pessoa mais distante da gente. Às vezes a pessoa chega maltrapilha, às vezes com odores, né, mais fortes, e nós fazemos aquilo ali para que a pessoa se afaste da gente. Ajuda, mas não é como a caridade espiritual. E devemos estar atentos também, porque Jesus Cristo disse: olha, se a tua mão direita souber o que dá a mão esquerda, não ganharás nada, de forma alguma. Já terás ganho o galardão aqui nesse mundo. Que galardão é esse? Os aplausos. Porque tem muita gente, ou nós ainda, que costumamos fazer as nossas ações e receber os aplausos. Foi o que Jesus Cristo falou daquela pobre viúva ali em Jerusalém. A arca, né? O gasofilácio estava bem de frente ao templo de Salomão. As pessoas chegavam, aquelas mais abastadas, chegavam e colocavam as peças de ouro dentro lá da arca. Dentro da arca.
mas só soltava depois que as pessoas estavam olhando para ela. Olhando para ela. Quer dizer, querendo o aplauso. Mas aí Jesus Cristo olhou e viu que uma pobre viúva chega e pede, mexe dentro da sua bolsa e encontra um ciclo. Uma moeda que praticamente não tinha valor assim. E ela vai lá e coloca dentro da arca. E Jesus Cristo vendo. E ele chega para os apóstolos e diz: veja, quem foi que deu mais aos olhos de Deus? Aqueles que depositaram as peças de ouro ou essa pobre viúva que deu da sua necessidade? Essa moeda iria fazer falta para a viúva. Já para os outros, os mais abastados, aquele que ele estava depositando lá não ia fazer falta nenhuma. Então ele disse: olha, aquele perante Deus, quem deu mais foi a pobre viúva, aquela moedinha que ela colocou lá dentro, porque ela deu das suas necessidades. Deu das suas necessidades. Como Jesus Cristo é incrível nas suas colocações. Numa situação dessa viúva, ele nos proporciona um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Porque nós precisamos oferecer das nossas necessidades. Olha, quando você chega alguém pedindo uma esmola, bate a nossa porta, e muitas vezes a gente não abre, muitas vezes aquela pessoa que ali está, em outras vidas foi um irmão, foi um pai ou foi uma mãe, que ali está batendo a nossa porta. Porque nós nos reencontramos aqui nesse mundo. Aqui é um encontro de almas. Então eu venho como pai, como filho, de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Certo? Então, nós não devemos lançar aos cães as coisas santas. Ele não vai entender de forma alguma. Nem também aos porcos as nossas pérolas. Mas nós precisamos oferecer amor. Nós precisamos oferecer o nosso perdão. Nós precisamos praticar a caridade que nos liberta e que nos fortalece diante das nossas necessidades transcendentais. Certo? Bom, Mateus 22, 23, ele diz o seguinte, Jesus Cristo: pois é, Esther, sempre o amor. Por isso é que Paulo de Tarso disse em 1 Coríntios: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Se eu não praticar o amor, eu nada sou, porque o amor todos nós temos. Todos nós temos. Então, vamos aqui, Mateus 6, 22, 23. Portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quando nós fazemos as coisas com o interesse de receber, não é luz, é escuridão. Não é luz, é escuridão. E por isso é que ele diz, quão grandes são essas trevas. Então nós precisamos fazer as nossas obras sem receber nada em troca. Dar espontaneamente, sem receber nada. Porque se nós fizermos com a mão e receber com a outra, pronto. Então precisamos fazer uma reflexão em tudo aquilo que nós já vivemos. Fazer uma reflexão nos nossos pontos de vista. Fazer uma análise do que nós já vivemos, do que nós já fizemos. Isso é muito importante nesse processo que nós nos encontramos de despertar. Então, Mateus, é isso mesmo, Esther, sempre recebemos mais do que damos. Bom,
Então ele continua, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso Jesus Cristo fala. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não é só você chegar e dizer Senhor, Senhor. Não é só chegar e dizer Senhor, Senhor. Não, é você realmente se esforçar para vivenciar os ensinamentos que ele nos deixou. Por isso é que ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por exemplo, se eu faço uma caridade, se eu ajudo alguém, sem receber nada em troca, depois eu chego e digo, Senhor, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Aí o que? Eu estarei sendo ouvido, porque eu estou dando o exemplo. Eu estou dando o exemplo. Então, quando eu digo Senhor, Senhor, porque se eu disser somente da boca para fora, sem o exemplo, não vai ter tanta profundidade como nós precisamos dar às nossas ações. Mas aí ele continua, Mateus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus para com seus filhos? Que nós nos libertemos desse homem velho, ultrapassado, egoísta, vaidoso. O que Deus deseja de cada um dos seus filhos é fazer, nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai, que está nos céus. E ele continua no versículo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então, tem muitas ações que nós fazemos que simplesmente são os nossos interesses, não são os interesses de Deus. Por isso é que Jesus Cristo fala aqui. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Então, nós precisamos agir com sinceridade. Com sinceridade. Pois, como eu falei agora há pouco, né? Nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que nós já fizemos. Será que realmente nós estamos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu já fiz o suficiente para que eu seja feliz? Para que eu viva em paz? Será? Então nós precisamos estar atentos, como ele mesmo disse, Jesus Cristo, vigiai e orai para não cair nas tentações. No mundo tereis tribulações. Crede em Deus, crede também em mim. Não é porque a gente sabe que Deus, que Jesus Cristo é bonzinho, ele vai simplesmente fazer todos os nossos gostos. De forma alguma. Por isso que ele diz, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Eu faço uma ação negativa com o meu irmão aqui, negativa, e depois vou dizer, Senhor, Senhor, eu vou fazer aquela prece. É muito melhor que você deixe de fazer essa ação negativa para com o seu irmão, do que chegar e dizer, Senhor, Senhor. Por isso é que Jesus Cristo disse, reconcilia-te com teu adversário, enquanto tu estás com ele a caminho. O momento é agora. O momento é agora. Nós não podemos deixar para amanhã, para depois. Entenderam? Então, vamos continuar. Isso em Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer que quantos não utilizam a palavra de Deus para se locupletar? Quantos não utilizam os evangelhos para se locupletar, para explorar o seu irmão? Isso materialmente. Lembremos que Jesus Cristo diz que o Filho do Homem não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Está no Evangelho. Então vamos ficar atentos pelos falsos profetas. Pelos falsos profetas. Porque aquele que é realmente profeta, ele não quer nada de ninguém, ele faz é oferecer. Ele faz é oferecer. Ele se sente feliz em oferecendo, não é recebendo. Não é recebendo, é oferecendo ao seu irmão. Que felicidade um Francisco de Assis, quando ele limpava as feridas de um canceroso. Que felicidade. Quando ele se ajoelhava diante de um homem, de uma mulher, e simplesmente limpava todo o seu corpo e depois colocava, enfaixava. Que felicidade. É essa felicidade que nós devemos procurar. É essa felicidade que nós devemos estar atentos. Se alguém desejar fazer alguma pergunta daquilo que nós já falamos, né, para a gente interagir mais, certo? Nós ficamos aqui aguardando. Então vamos continuar. Isso em Mateus 7,15. Colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? De forma alguma. Ninguém colhe uva dos espinheiros. Esse é o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo estava dando. Que ninguém colhe uvas dos espinheiros. Quer dizer, aquele que não tem um coração, que não utiliza as coisas boas de dentro do seu coração, é um espinheiro. Ou então, como é que nós podemos tirar uvas dentro desse espinheiro? Nós precisamos simplesmente nos transformar, nos libertar de tudo isso, para que nós possamos oferecer essas uvas. Para que nós possamos oferecer as coisas boas para que os nossos irmãos despertem também. A Kelly diz, a Kelly pergunta aqui, comente mais um pouco sobre não jogueis pérolas aos porcos. Quer dizer, Jesus Cristo, quando ele disse, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Nem coisas santas aos cães. Isso quer dizer que os cães, eles simplesmente não vão. Isso aí é um sentido figurado. É um sentido figurado, mas que tem um cunho moral. Que tem um cunho moral. Ele quis dizer os cães, aqueles que ainda não despertaram. Eles estão fechados dentro de si mesmos. Eles não querem se abrir. Eles acham que eles estão certos. Vou dar um exemplo aqui. Você chega domingo agora, a pessoa está lá na sua casa, na beira da piscina, tomando seu uísque, seu churrasco, e você chega com o evangelho e diz, meu Senhor, deixa eu aqui comentar um pouco o evangelho para você. Ele vai querer? Não vai. Ele vai continuar querendo tomar o seu uísque, comer o seu churrasco, na beira da sua piscina. Então é isso que ele vai querer. E nós devemos respeitar o livre-arbítrio dessa pessoa. Nós precisamos respeitar. Porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Certo, Kelly? Bom,
Jesus Cristo continua em Mateus, dizendo que, Mateus 7,17, uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Vamos entender que Jesus Cristo está falando alegoricamente. Alegoricamente. Essa árvore é o próprio homem, a própria mulher. Se eu sou uma pessoa que guardo mágoa, ódio, vingança, eu não posso produzir coisas boas. Eu não posso oferecer, na verdade, coisas boas, porque eu vivo naquela sintonia, naquela frequência de coisas negativas. Foi o que Jesus Cristo quis dizer. Uma árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então aquele que já despertou é uma árvore boa. E ele vai oferecer frutos bons. Mas aquele que ainda não despertou, ele vai oferecer frutos ruins. Mas todos nós somos uma árvore de Deus, vamos assim dizer. Se nós hoje oferecemos frutos ruins, amanhã a gente pode oferecer bons frutos. Certo? A Ana Oliveira, ele está dizendo, Senhor, que a espiritualidade concorda com aqueles terapeutas que fazem limpeza espiritual. Não, aí você tem que ver uma coisa, Ana Oliveira. A pessoa que é um terapeuta, ele simplesmente, ele pagou um curso, ele simplesmente se especializou, certo? Ele tirou do seu bolso aquilo ali. É a sua profissão. E ele tem condições de cobrar. Ele tem condições de cobrar. Mas já no caso da mediunidade, a mediunidade você não frequenta bancos escolares. Você não paga. Por isso é que Jesus Cristo diz, dai de graça o que de graça recebestes. Mas o terapeuta, o médico, o farmacêutico, não, de forma alguma. Eles pagaram pela sua formação, então eles podem cobrar. Lógico que também a gente vê muitos profissionais hoje, médicos, enfermeiros, dentistas e tudo mais, que atendem de graça. Eles atendem de graça. Porque é uma profissão. Eles precisam o quê? Do ganho. Eles precisam desse ganho para manter a sua família e que ele tenha realmente condições de colocar seus filhos num colégio, tudo isso. Certo, Ana Oliveira? Deixa eu ver o que ela quis dizer mesmo aqui. Espiritualidade concorda com aqueles terapeutas que fazem a limpeza espiritual. Na verdade, Ana, essa limpeza espiritual, ou apagar as faltas que a pessoa cometeu, ele não tem condição de fazer isso. Porque só quem pode fazer somos nós. Só quem pode resolver os meus problemas sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você vai no terapeuta, ele faz todo aquele trabalho e tudo e tal, tal. Bom, como ela diz aqui, faz uma limpeza. Você sai de lá mais motivado e tudo. Mas se você não mudar a sua forma de pensar e de agir, daqui a pouco está do mesmo jeito. O seu campo mental está cheio de energias negativas. É aquela coisa que eu digo aqui sempre. Você vai no médico, o médico passa os remédios, mas não é o médico que toma. Somos nós que precisamos tomar. Então quem se limpa realmente somos nós. Quem faz acontecer. A transformação acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Então nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis. Nós estamos bem próximos já, né, de nós concluirmos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, entendeu?
E para a gente concluir bem aqui, só esse versículo. Não pode a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos frutos os reconhecereis. Quer dizer, aquele que pratica o mal, que utiliza a sua árvore íntima para fazer o mal, essa árvore será cortada pela raiz. Porque é uma árvore, vamos assim dizer, que ele criou para ele mesmo. Que ele criou através do seu poder mental. Ele criou aquela árvore. Não é a árvore divina, mas a árvore que ele criou. Então, a árvore que eu crio, eu vou escolher se os frutos serão bons ou se os frutos serão ruins. A escolha será sempre minha ou nossa. Então, a árvore é cortada e lançada no fogo. No fogo que da nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus. Então, repetindo, nós somos uma árvore divina. E Deus nos ajuda para que os frutos dessa árvore divina sejam o quê? Frutos bons. Mas só que nós criamos uma árvore paralela a essa árvore divina, que é esse ser negativo, esse ser ruim, vamos assim dizer, que nós criamos paralelamente. Paralelamente. Essa árvore será cortada. Por quem? Por nós mesmos. Um dia nós vamos entender que essa árvore não vai nos ajudar, essa árvore que nós criamos. Aí a gente corta essa árvore para que a árvore divina possa realmente estender seus galhos e produzir os frutos que nós precisamos para chegar nesse reino dos céus. Como nós começamos essa live hoje, falando justamente desse reino dos céus que está dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, meus amigos e amigas, vamos nos esforçarmos. É importante. Todos nós somos carentes de felicidade. Todos nós somos carentes de alegria. Todos nós somos carentes de paz. Mas para que nós consigamos tudo isso, é necessário que caminhemos com o nosso Mestre amado, Jesus. Não há paz, não há felicidade sem Jesus, sem o Evangelho. A Fernanda, o reino de paz, amor e justiça. Pois é. Por isso que eu falei que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, estão no livro dos Espíritos. As leis de Deus. Então, para onde nós formos, as leis de Deus nos acompanham. Porque se está na nossa consciência, faz parte do nosso espírito. A Ellen, boa noite, Ellen, com tranquilidade. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live e vamos cada vez mais procurar nos conectar com o pastor das nossas vidas. É preciso ouvir o pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Então, é preciso ouvir quando o pastor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se brevusar.
Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. E todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa semana que se inicia para que nós possamos tirar da prancheta, tirar tudo aquilo que nós precisamos para mudar, dar um novo sentido à nossa vida, que é o sentido da felicidade, da paz, da alegria. Todos nós, como eu já falei aqui, queremos ser felizes. Todos nós. Todos nós. Agora só que a gente tem que fazer por onde? Nós temos que fazer por onde? Sermos felizes, vivermos em paz, vivermos com alegria. E como eu falei, só há paz, alegria, felicidade com o nosso Mestre amado. Eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não anda em trevas. Então vamos nos decidir. O quanto mais rápido, melhor para nós. Melhor para nós. Se nós somos luz, essa luz tem que brilhar. E como é que a luz brilha? Pelas ações positivas, pelas ações de amor. A luz só tem condições de brilhar desse jeito. Então vamos nos libertar. Toda a proposta de nosso Mestre amado é para nos libertar das prisões psíquicas que nós mesmos erguemos, para nós. Então vamos refletir tudo isso e vamos nos fortalecer para que nós possamos caminhar sempre com o nosso Mestre amado, ter a certeza de que o nosso Mestre está do nosso lado. E ele nos disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos sentir o nosso Mestre amado a cada perdão, a cada ação positiva que nós oferecermos aos nossos irmãos. Então, gratidão a todos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. E na próxima semana, no próximo domingo, nós estaremos aqui novamente para trabalhar os versículos do Evangelho. Então, aguardo a todos. Kelly, nós já estamos no final, né? Então, mas na próxima semana nós vamos estar aqui novamente e com o som tranquilo, ok? Muito obrigado, muita paz. Agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, aprendendo através desses capítulos e desses versículos do Evangelho, para que eles nos fortaleçam diante das nossas necessidades transcendentais. Então, gratidão a todos e muita paz.